Autorizada a cobrança, desvio pro gol! Gol! A bola passa para todo mundo. Caleri não teve domínio, essa bola sobrou. Agora sim, Caleri! Gol do São Paulo! Jonathan Caleri é o nome dele! Cruzamento, a cabeçada e o gol! Eduardo! Gol! Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comet. Sport Comédia, tudo junto. Boa noite, gente. Sport Comet na área de novo para falar da vitória do Botafogo do Rio de Janeiro sobre o São Paulo por 2-1. São Paulo perdendo na estreia do Campeonato Brasileiro. São Paulo que não fez um jogo ruim contra a equipe do Botafogo, até jogou bem. Só que falha da defesa acabou prejudicando o São Paulo. São Paulo que teve algumas chances claras no segundo tempo, teve poucas chances no primeiro tempo. O Botafogo indo para cima no primeiro tempo, São Paulo equilibrando no final, empatando o jogo. E o Botafogo fazendo o gol logo no começo. São Paulo empatando com o Caleri, o Botafogo fazendo 1-0 com o Tiquinho Soares, e o Caleri empatou para o São Paulo. E aí, o segundo tempo do mesmo jeito, o Botafogo indo para cima, o São Paulo equilibrando o jogo e o São Paulo perdendo muitos gols. Mas para falar desse jogo, a gente convidou o nosso querido Silvio Luiz, narrador, e eu achei que o São Paulo não fez um jogo ruim, mas o São Paulo faltou calibrar a questão e marcação. O São Paulo falhou muito nos lances de defesa, de ataque. O Botafogo criou em cima da defesa do São Paulo. Tanto que o segundo gol do Eduardo, Carlos Eduardo, ele subiu sozinho em cima do zagueiro do São Paulo, que falhou na cobertura, entendeu? Então o São Paulo toma um gol onde o São Paulo perdeu alguns gols no segundo tempo, que foi a questão da finalização, e o Botafogo aproveitou o que o Botafogo se propôs a fazer e conseguiu a vitória. O São Paulo não jogou mal, mas faltou atenção. Essa é a minha visão. Silvio Luiz, boa noite. O que falar do São Paulo numa estreia dessa? Estreando, perdendo, o Caleri lutando, fez o dele, mas não adiantou muito, né, Silvio Luiz? Boa noite. Olho no lance, meu Deus, é a barba do profeta. O São Paulo estreia perdendo no Brasileiro contra a grande equipe botafoguense, onde o São Paulo faltou atenção, perdeu alguns gols que não pode perder. Pelas barbas do profeta, Caleri, o homem que luta, e o time do Botafogo conseguiu ser insistente, persistente e conseguiu fazer 2 gols, principalmente com Tiquinho Soares, que foi para mim o cara do jogo ao fazer um dos gols da vitória do Botafogo. Esse time do Botafogo pode ser meio de tabela, mas é um time que realmente não deu facilidade para o São Paulo. Jogaram em cima do São Paulo. O Rogério Ceni errou em não escalar o Luan. O Luan tem que ser titular do São Paulo. Continuar teimando vai ser difícil. Vai ter muita pressão pro lado do Rogério. E se o São Paulo não acordar, mamãe, o São Paulo pode sim ser candidato a ser rebaixado. Olho no lance. Precisa acordar, a diretoria precisa acordar. Vamos ouvir o que o Rogério Ceni falou na coletiva após o São Paulo tropeçar para o Botafogo. Rogério, boa noite. Pedro Coelhava do Brasil. Hoje você começa Rogério confiando entre os titulares, né? E acaba sendo obrigado a trocar. Ele volta com gelo na coxa, volta mancando bastante. Você opta pelo David no lugar, que também acaba tendo que sair durante o jogo. Sim. Eu queria saber qual a situação dos dois jogadores, se você teme perder eles por muito tempo pelo restante
restante do campeonato. A situação é mais delicada, porque nós temos o Caleri que fez 180 minutos, voltando de um mês parado, e também está no limite. O Luciano tomou uma paulistinha, eu acho que foi na coxa, e não tinha condições, já era para ter tirado ele no finalzinho. No primeiro tempo eu tentei levar o jogo até o intervalo para poder acertar melhor, né, o time para fazer a substituição. E o David tem uma pancada no joelho que preocupa também. Então, nós temos o Erisson também que está tentando também em São Paulo ficar bem para o jogo, ficar pronto para terça-feira, mas corremos o risco aí de não ter nenhum dos 4 atacantes que nós temos. Temos o Juan também da base, né? Mas corremos o risco de ficar sem nenhum atacante para esse jogo de terça. E o David talvez tem que analisar melhor, fazer um exame, uma imagem, né? Rogério, você tem que falar por que você não coloca o Luan de titular, Rogério? Por que você insiste em deixar o Luan volante no banco de reserva? Não pode, o Luan é um baita de um jogador, Rogério. Para com essa picuinha. Ele é o melhor volante que você tem, é melhor que Mendes, é melhor que muitos aí. E você está queimando o Nestor, hein? O Nestor não está em grande fase, não fez uma grande partida hoje. Eu acho que você tem que dar espaço para outro jogador jogar ali, hein? Não é possível, Rogério. Os outros acho que é mais uma coisa que não mais do que um jogo podem ficar fora. O David é o único que corre, acho que um risco maior do que mais do que um jogo. E aí, logicamente, que fica um pouco mais difícil de montar um ataque, principalmente porque você joga em casa, precisa vencer seus jogos, né, e tudo. Mas são coisas que acontecem, pancadas, né? Ali uma bola dividida do David, acho que foi o joelho, pegou o joelho com o joelho. O Luciano também foi uma pancada na altura alta na coxa. É um jogo de esforço muito grande de todos, né? Por isso que a gente lamenta muito não conseguir levar a vitória daqui, porque quando você se dedica, se esforça tanto assim e corre o risco de lesões e tudo, você gostaria ao menos de sair com os 3 pontos. E nós fizemos por onde sair com esses 3 pontos, mas não fomos eficazes aí nas finalizações. Rogério, no futebol a gente costuma ver que é bom ter um jogo atrás do outro, no sentido de poder apagar talvez um resultado ruim logo em sequência. Eu queria saber se você concorda com isso e como preparar a equipe nesse curto período até o jogo de terça-feira. E também um pouquinho sobre a importância de voltar a vencer no Morumbi, já projetando essa partida pela Sul-Americana. É bom ter um jogo atrás do outro se você está com o time redondo e você tem os jogadores para usar num prazo curto, principalmente quando você tem uma derrota. Logicamente você quer a oportunidade o mais rápido possível de vencer. Não é muito bom quando você precisa de tempo para recuperar alguns jogadores que seriam importantes para que você pudesse vencer o próximo jogo, né? Defensivamente eu acho que nós temos jogadores até para fazer trocas eventualmente. Na parte ofensiva é que mais preocupa. Você fez mais alguma pergunta? A gente sempre luta pela vitória. Nós ganhamos na estreia da Sul-Americana, não jogamos bem na Copa do Brasil no meio de semana, e hoje eu acho que nós fizemos um jogo, eu não vou avaliar o nosso, mas eu vou avaliar com relação ao adversário, superior ao adversário. E uma pena que nós não conseguimos o resultado. E a vitória, logicamente, né? Não interessa se você joga bem, se você cria oportunidades, se você tem controle de jogo. As pessoas, elas se interessam muito pelo resultado final, que é o que, no fim das contas, é o que vale, né? O Botafogo tem 3 pontos hoje na tabela, nós temos 0. A análise é feita sempre de trás para frente. Talvez se nós fizéssemos um daqueles gols, ou 2 daqueles gols cara a cara, talvez nós teríamos uma análise um pouco diferente. E eu compreendo a análise feita em cima do resultado. Tá aí o Rogério Ceni falando, Silvio Luiz. Pra mim ele escala o time do jeito que ele quer, ele queima alguns jogadores, o Nestor não tá bem. Eu acho que o Luan não pode ser reserva no São Paulo. O São Paulo precisa de um atacante, porque o David perde muito gol. O Erisson ainda não é o Erisson do Botafogo. O Caleri joga sozinho. O Wellington Rato é um jogador que é um pouco limitado, mas ele cria alguma coisa. O São Paulo ainda precisa de um meia de criação. E o São Paulo precisa ajustar a defesa, porque o Alan Franco falhou hoje. No lance do gol do Botafogo, o Carlos Eduardo subiu e levou a melhor sobre ele. Inclusive nos 2 gols. Os 2 gols a defesa do São Paulo falhou. Então eu acho que tem que corrigir isso. E a questão da finalização. O São Paulo pecou muito na questão de finalizar. Não finalizou como deveria. Não é isso, Silvio Luiz? O digníssimo Rogério Ceni está se achando demais. Tem que abaixar um pouco a bolinha, porque é o seguinte, a pressão vai começar pro lado dele. Mamãe querida, ou ele escala o São Paulo corretamente,
ou ele vai cair, porque ele pediu todos os jogadores e a diretoria trouxe. Trouxe o David, trouxe o digníssimo, como é o nome dele? Felipe Anderson, que não joga no São Paulo, não sei porquê. Trouxe também o nosso querido Mendes e não coloca o Luan para jogar. Isso é um dinima. Isso quer dizer o seguinte, isso é um problema para o Rogério se ele resolver. Ou ele resolve, ou ele pega o boné, porque hoje o São Paulo não foi mal. Faltou caprichar na finalização e o Botafogo aproveitou os 2 lances que teve em 2 falhas da defesa do São Paulo e foi feliz. Olho no lance, é mais um gol brasileiro, meu povo. Foi ele, Tiquinho Soares. Caleri, para mim, é um jogador esforçado e é o melhor jogador do São Paulo. Só que se o São Paulo acordar, mamãe querida, corre sério risco aí. Acorda, diretoria, e acorda, Rogério, que já deu para você como treinador do São Paulo. Vocês acham que o Silvio Luiz está certo? Deixa um like. Será que o Rogério já tinha que pedir o boné mesmo no São Paulo? Eu acho que, felizmente, o São Paulo precisa contratar um treinador. Quem seria esse treinador? Eu acho que o Cuca seria uma boa. Deixa um like aí. Tamo junto.